Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é Ronaldo, tenho 55 anos de idade, sou motorista há 30 anos. Hoje irei contar um relato intrigante que aconteceu comigo e que quase custou o meu emprego. O ano foi 1997. Eu trabalhava como motorista particular para uma família de classe alta. Como na casa onde eu trabalhava haviam muitas pessoas, lá também aconteciam muitos compromissos particulares e empresariais. Existiam 2 motoristas à disposição, um durante o dia e eu que trabalhava no turno da noite. Lá na casa onde eu trabalhava, existia um quarto para descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair, podendo até dormir um pouco quando possível, pois durante o dia o motorista que ficava de prontidão saía mais com os jovens para levá-los às aulas ou ao shopping, ou em outras atividades. Ele também saía com a patroa para levá-la para a casa das amigas, salão de beleza, coisas de mulheres. Já eu que trabalhava no turno da noite, saía às vezes para levar o pessoal da casa para festas. Porém, o mais frequente era atender o meu patrão, o seu Romualdo, que era um empresário e que muitas das vezes tinha jantar de negócios, reuniões até mais tarde da noite e que realizava viagens. Algumas das vezes ele me pedia para levá-lo à fazenda dele, que ficava afastada cerca de 200 quilômetros da cidade, onde era uma propriedade antiga da família. Essa mesma propriedade havia sido comprada pelo seu avô ainda no século XIX. A fazenda era muito antiga e afastada de tudo, onde existia muito mato e árvores e construções muito antigas. Eu achava o local muito assustador, ainda mais que as pessoas que moravam por lá contavam que acontecimentos estranhos ocorriam com certa frequência, como o avistamento de um velho, o mesmo caminhava à noite e depois desaparecia do nada. Eles também contavam de casos de lobisomens. Para falar a verdade, eu não gostava de ir para aquela fazenda não, viu? Pois aquele local havia um ar sombrio e tenebroso. Talvez fosse pelo fato das construções serem todas do século XIX e também por ter sido uma fazenda de escravos. Eu não sei, mas para mim era meio arrepiante ter que ir para lá. Até que um dia aconteceu um fato extraordinário, que eu irei contar, porque jamais esquecerei. Era uma quinta-feira, eu não me esqueço. O meu patrão me disse para levá-lo à fazenda. Nós saímos de casa, eram mais ou menos 6:30 da tarde, sendo que a viagem levaria em média 3 horas, 3 horas e meia até lá, pois tínhamos que pegar um bom trecho de estrada de terra batida. O meu patrão todo formal sempre ia lá no banco de trás com seu chapéu tradicional, lendo alguns documentos ou jornais. Ele não era de falar muito, não conversava muito comigo não. Sempre que eu levava o meu patrão para a fazenda, nós dormíamos lá e voltávamos só no outro dia, ou de manhã ou de tarde. Quando isso acontecia, eu ganhava hora extra, que era ótimo para mim. Então chegamos à fazenda naquela quinta-feira por volta das 9:30 da noite, sendo que o patrão pediu que o empregado de lá retirasse as suas malas e que as levassem para a casa sede. Também peguei as minhas coisas e levei para o quarto na casa de hóspede, na casa menor, que ficava ao lado dessa casa maior, onde na verdade ficavam os convidados, quando em viagem passavam a noite por lá. Na manhã seguinte, bem cedo, o meu patrão me informou que nós iríamos voltar só à noite, só por volta das 7 horas da noite. Passei o dia inteiro na fazenda, até que eu estava gostando. Cheguei até a andar a cavalo, para minha alegria.
pois quando chegou a tardezinha, preparei as coisas para retornar, sendo que o meu patrão me disse que talvez atrasaríamos um pouco para sair, pois o mesmo estava esperando um amigo dele chegar com uma encomenda. Quando chegou 7h30 da noite, eu fui para o carro, pois estava tudo pronto. Eu fiquei lá ouvindo música, esperando meu patrão, e foi então que aconteceu o inexplicável. O tempo passou e por volta das 8h15 eu comecei a ouvir passos vindo na direção do carro. Eu olhei no espelho e vi um homem alto, forte e de terno, vindo em minha direção. Eu até pensei, o patrão está chegando. Então o homem abriu a porta e entrou no carro e se sentou no banco de trás. O mesmo não falou nada. Foi então que eu disse, vamos patrão, tá tudo pronto? Ele não me respondeu. Eu fiquei quieto, liguei o carro e saímos. Pegamos a estrada. Eu achei muito estranho, pois ele não abriu a boca no caminho, por mais que ele não fosse de conversar. Uma outra coisa que eu percebi é que ele estava com a cabeça um pouco inclinada para baixo e o seu chapéu inclinado para a frente. Dava para perceber que ele estava me observando por debaixo do chapéu. Quando foi por volta de 11h40 da noite, chegamos em sua casa. Eu entrei e passei pelo jardim. Parei o carro como eu sempre fazia. E quando eu fui perguntar para ele se ele precisava de mais algum serviço meu, qual não foi a minha surpresa? Eu olhei e não havia ninguém dentro do carro. Na hora eu cheguei a pensar, nossa, o patrão estava com tanta pressa que abriu a porta do carro, saiu e eu nem vi. Bom, eu fui lá e guardei o carro e fui em seguida para o meu quarto dormir, pensando que alguém iria buscar as bagagens depois. Só que quando passaram-se uns 30 minutos que nós havíamos chegado, a empregada da casa veio me chamar porque a patroa estava querendo falar comigo. Então eu fui até a casa da minha patroa que ficava ao lado. Ao chegar lá, eu vi que a minha patroa estava muito brava mesmo. Ela me perguntou grosseiramente o porquê que eu havia saído da fazenda e deixado o meu patrão lá sozinho, no caso o esposo dela. Sem falar nada, eu fiquei perplexo ao ouvir aquilo da boca dela. Foi então que eu disse que não, que ele veio comigo no carro até a casa. Foi então que ela me interrompeu e falou apontando o dedo na minha cara, que era para eu parar de mentir, porque o marido dela havia telefonado naquele exato momento e que o mesmo estava muito furioso, porque ele tinha que voltar naquela noite e eu havia saído sem levá-lo. Após ouvir aquilo, eu nem conseguia mais explicar o que havia acontecido. Então eu fiquei meio que em choque e fora do ar, pois afinal de contas, eu havia trazido meu patrão, ou pelo menos alguém igualzinho a ele de carro da fazenda até a casa da cidade. Então a minha patroa me disse para eu voltar de manhã bem cedo e buscar o meu patrão na fazenda, e que a mesma iria pensar se iria me demitir ou não. Então bem cedinho, lá por volta das 5 da manhã, eu saí da casa da cidade e fui para a fazenda buscar o meu patrão. Chegando lá, eu o encontrei com uma cara amarrada e muito bravo pelo que havia acontecido. Foi então que o que me restou foi contar o fato para ele, pois é claro que ele não acreditou. Ele disse que talvez iria me demitir. Foi aí que o capataz da fazenda interveio e disse para o meu patrão relevar o fato, porque coisas estranhas aconteciam na fazenda. E o mesmo deu até um exemplo de que uma vez à noite ele pôde jurar que viu o meu patrão atravessando o gramado da casa sede por volta das 00:30. O meu patrão então ficou assim olhando, espantado com as histórias, e não falou mais nada. Pediu apenas para a gente voltar o mais rápido possível para a cidade. Quando retornamos, ele disse que pensou bem e que não iria me demitir, pois ele acreditava que nesse mundo existem fatos que não existem explicações. Bom pessoal, esse foi o meu relato. E sabe uma coisa que me deixa muito assustado quando eu lembro? É que eu levei aquela entidade por mais de 3 horas no banco de trás do meu carro. Eu estava completamente inocente do que estava acontecendo ali.
pois aquela coisa teve toda a oportunidade do mundo de ter feito algum mal para mim. Mas graças a Deus não aconteceu nada. O que aconteceu de fato foi que eu fiquei totalmente embasbacado com tudo que havia acontecido. Bom, pessoal, é isso aí. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Abraço.